Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mentorex Cash. Voltamos aqui ao nosso estúdio em Curitiba, né, Bruno? Estamos de volta aqui. Tava com saudade, PG? Pô, tava com saudade, cara. Aqui tá gostoso, o ar-condicionado tá turbinado aqui. Hoje estamos aqui prontos aqui a fazer mais um bate-papo aqui super bacana e o tema é super bacana, porque a gente tem recebido muita gente com a solicitação para que a gente fale de venda. E a gente hoje vai conseguir dar uma empacotada nessa temática aqui com uma convidada super especial. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí do papo que a gente vai ter hoje aqui. Inscrevam-se nos nossos canais, tá? Hoje eu não vou mais pedir. Agora eu tô assim, tá aqui embaixo aí o nosso link. Entra lá no nosso canal, se inscreva. É super importante que vocês participem para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e faça a partir daí um compartilhamento com outras pessoas, distribua o material. Então, assim, por favor, entre nos nossos canais, principalmente no YouTube, se inscreva. A gente está no Spotify, a gente está também no Instagram, enfim, a gente está em todas as mídias que você quiser, a gente está lá. E se você puder se inscrever em todos os canais, melhor ainda. Tá? Melhor ainda. Até depois vou pedir para a nossa convidada aqui que também faça aí uma divulgação para que a tua audiência também faça parte aí da nossa comunidade, tá? Brunão, sim, senhor. Com quem que a gente vai bater o papo hoje aqui em Curitiba? Vamos falar com a Sabrina Moreira. E por que o PG falou que o tema é interessante e requisitado? Eu diria também que ele é oportuno. A gente está chegando no final do ano. Muita gente com quem a gente tem feito mentoria, os treinamentos que a gente tem dado, tem reclamado que o ano foi muito difícil em termos de vendas. Inclusive, Black Friday foi super frustrante para muita gente. O pessoal achava que ia salvar o ano na Black Friday, não conseguiu salvar. Então, o tema venda, né, tem aparecido muito nos pedidos de conteúdo e por isso então a gente chamou um especialista no assunto vendas, mas um especialista que tem uma bagagem diferente e interessante, porque a gente tem um estereótipo de vendedor, de bom vendedor, aquele cara ou aquela mulher que é chata, que empurra qualquer coisa goela abaixo, que vende até, né, areia no deserto. A gente fala, esse que é um bom vendedor. Só que a gente tem uma série de dúvidas em relação a se esse realmente é o perfil do que vem a ser um bom vendedor. Né? Porque tem uma série de aspectos relacionados ao cara que vende bem, não vende só uma vez, vende recorrentemente, né? Porque ele atende necessidades, ele escuta cliente, então tem uma pegada diferente em relação a ser bom vendedor. E aí a Sabrina Moreira, PG, ela tem um método, né? A Sabrina, ela é consultora, treinadora, psicóloga, entusiasta em educação profissional e apaixonada por pessoas, conforme palavras da própria Sabrina. Ela é criadora do método de treinamento Vendedor Estrela e defensora do autoconhecimento como principal ferramenta para performar melhor em todas as áreas da vida. A Sabrina já atuou ao lado dos maiores palestrantes de vendas e gestão do Brasil, além de possuir uma sólida vivência comercial como executiva de contas, por exemplo, no Grupo RIC Paraná, no Grupo Massa, entre outras empresas e outros grupos. Então, a Sabrina acredita que aprendizado contínuo e ousadia, criatividade e interesse genuíno por pessoas são capazes de mudar histórias através de um novo jeito de atuar como profissional de vendas. Sabrina, muitíssimo obrigado pela gentileza de dividir com a gente um pouquinho aqui do teu método e falar um pouquinho do assunto vendas. E vou te dizer logo de cara que a gente adora o método aqui, Sabrina. É, né? Sempre bom. A gente, nos treinamentos que a gente tem dado... fazer as coisas, né? Sempre funciona. É isso. Sabrina, obrigado, tá? Antes de mais nada, obrigado aí pela tua... A gente gosta muito de método. Puxa, agradeço muito pelo convite, viu? Imagina. Muito bom, né? Onde as vendas nos levam, as conexões que a gente faz, né? Através das isso mesmo. E por que a gente achou bacana e achou que dava um match legal o papo? Como eu te falei, a gente adora um método. Por quê? Porque a pegada da Mentorex, desse podcast, das outras coisas todas que a gente faz, sempre tem que ter um cunho prático as coisas, né, PG? Porque o bom conhecimento é aquele que você coloca na prática rapidamente e que muda a vida das pessoas de alguma forma. Esse é o bom conhecimento. Que gera competência, né? Que é o que gera competência. Não adianta nada ter só para você. É a prática e a execução dele, né, que geralmente dá o valor ao conhecimento. E aí, por isso que a gente gosta de método, porque tem processo, tem o porquê das coisas e tal. E o teu método a gente achou muito bacana. A gente queria que você contasse pra gente um pouquinho do método, mas antes de entrar um pouquinho no método, conta pra gente como é que a psicóloga foi se apaixonar por vendas. Vamos começar por aí, depois a gente chega no método. Pode ser? Vamos lá. Vamos começar pela história, então. Na verdade, assim, venda sempre permeou a minha história, né? Meu pai é vendedor, então passei desde pequenininha indo com ele atender cliente e tudo mais. E eu acho que aqui no Brasil a gente é feito para vencer, né? É tudo muito difícil aqui para nós, né? Nós somos muito privilegiados. Né? É verdade. E ter habilidade de vendas ajuda as pessoas a vencerem na vida, na minha opinião.
né? Porque você saber, de fato, transformar algo em algo maior, ou seja, você pegar, que é aquela história, né, que até tem algo viralizando aí nas redes sociais, de você pegar R$1, compra um negócio, transforma em 2, que transforma em 4, e a venda faz isso, né? Ela, de fato, permite que você multiplique a tua renda, que você multiplique as tuas conexões, né? Então, eu acredito realmente que as vendas têm esse poder. Eu, de fato, não acho que se trata apenas de uma profissão. Até porque qualquer profissão, né? Se você é dentista, se você é médico, se você é advogado, se você não souber vender o teu serviço... Se você a gente está sempre se vendendo nessa vida. Exato. Tudo, se não souber vender a tua credibilidade enquanto profissional, né? Não funciona. Você, com certeza, vai ter menos clientes do que poderia se você tivesse skills de venda. Sem dúvida. Né? Então, isso acontece muito com médicos, por exemplo. Né? Pode ver, os médicos que a gente mais gosta são aqueles que, se você for ver, eles explicam melhor o que eles fazem, eles explicam melhor o porquê daquele diagnóstico, né? O porquê daquele medicamento, não é verdade? Sem dúvida. Então... Eu, pelo menos, eu percebo muito isso. Quando você vai no médico, quer dizer... Tem a ver, acho que com questão de conexão também, né? Conexão. Exato, e a confiança que transmite, né? Que você, né? Você sente conexão, você cria aquela relação com a pessoa com quem você tá lidando ali, né? E você não procura um médico porque você precisa de ajuda, você precisa, de repente, esclarecer alguma situação que está vivendo ali. E é importante que o cara se coloque, enfim, tem todo esse processo de empatia, né? Que se coloque no seu lugar, que dê uma informação do que está acontecendo. Não é simplesmente chegar, toma isso aqui que vai resolver o teu problema. Poxa, você não é por aí. Exato, né? Você precisa se conectar, né? E se você me perguntar o que é a venda para mim, acho que é muito ponto de vista, né? E o nosso trabalho, para quem trabalha com venda, com treinamento de venda, é muito isso. Ver se o ponto de vista do outro bate com o meu. Né? Então, deixar o meu aqui muito claro, que é o seguinte, eu acho que venda é conexão com solução. Então, você precisa se conectar com as pessoas com o objetivo de levar uma solução para elas. Sim. Né? Então, esse é o objetivo principal, é o objetivo maior das vendas, né? Tanto que nos treinamentos que eu faço, sempre é esse o mote, assim. O objetivo é levar a solução e se conectar com a pessoa. A venda é uma consequência. Né? A venda vem depois, ali, vem como um bônus. E isso faz todo sentido, né? Que você não entra na relação para vender alguma coisa, você entra na relação para criar essa conexão e, a partir disso, alguma coisa acaba acontecendo, né? A venda é o final da história, né? Exato. Até porque aí depois gera recorrência, você cria... Mas né? essa já é uma diferença, né? Bastante importante no conceito de vendas. Sim. Assim, a gente trabalhou em banco muitos anos. Assim, na verdade, as coisas não o relacionamento não começava para terminar numa venda como consequência, era o contrário, né? Assim, você tem que vender tantos títulos de capitalização, você tem que vender tantas coisas e tal. E tudo que se fazia, na verdade, era posterior ao empurrar o produto e depois tentar buscar a recorrência. O relacionamento era posterior. Era posterior, exatamente. O cara vendia primeiro e aqui eu já acho que já tem uma grande diferença. Né? Porque eu acho que, assim, existem muitos bons vendedores. Você citou a história do vender areia no deserto, né? Eu até cito isso no meu treinamento, né? Na parte última ali, que é atitude, propósito e ética, né? Que eu cito essa e mais algumas frases clichês de venda para as pessoas... Vou contar, dar um spoiler aqui do treinamento, mas eu levo algumas frases clichês para a gente discutir, né? O que a gente derruba como crença ou o que a gente mantém. Legal. E essa de vender areia no deserto já é uma que tem que ser derrubada, porque assim, a pessoa que está no deserto ela não precisa da areia. Então, por mais que você tenha habilidade de comunicação para vender... Isso não está certo, né? Então, assim, não é justo. Então, eu acho que a gente, quando conversa com um bom vendedor, tem 2 tipos de bons vendedores, né? Que, para mim, o bom mesmo é um só deles, mas vamos lá. Um deles é aquele que você está conversando e você pensa, cara, eu tô diante de um bom vendedor, tem que tomar cuidado, que ele vai me bater minha carteira. Sim. Né? Que você lembra que ele é vendedor o tempo inteiro. Perfeito. E o bom vendedor, de fato, na minha opinião, é aquele que você se relaciona, que você quer ficar amigo da pessoa, que você confia no que ela tá falando e que você você esquece que ela tá te vendendo alguma coisa. Sim. Né? Então, eu acho que é isso que eu gostaria de desenvolver nas pessoas, é esse interesse genuíno por solucionar. Né? A gente está lá por alguma razão, né? Eu acho que todas as profissões precisam ter um porquê. Exatamente, até para que seja algo sustentável, né? Uma coisa recorrente, que gere recorrência, né? Isso, exato. Assim, esse negócio de vender por vender e você fazer só uma venda não faz sentido. Quer dizer, seja lá o que for que você está comercializando, o importante é você
criar essa certeza, relação essa a ponto, né? A fidelização, fidelização né? a ponto de você depois fazer a segunda venda, a terceira, a quarta, e assim Exato. por diante, né? E você virar um consultor daquele assunto ou de Exatamente. assuntos periféricos é o ideal, né? Então, toda vez que pensar em um vendedor de carro, e os vendedores de carro têm muito isso, né? Eu atuei muito tempo, né? Você citou até nas rádios, né? E eu atendia grandes grupos de concessionárias e tinha aqueles vendedores que, cara, aonde eles iam, os vendedores migravam de marca de carro. Porque o vendedor estava na Chevrolet, então o cliente só comprava Chevrolet. Ele migrou para Honda, o cliente passou a ser Honda. Ele migrou para Hyundai, o cliente comprou Hyundai. Então, eu vi muito isso acontecer, né? Então é isso, assim. Cria uma relação de confiança, né? Você vira uma autoridade naquele assunto, né? O vendedor tem que lembrar disso. Ele é autoridade no assunto. Naquele assunto que ele vende, hoje em dia, os clientes são muito bem informados, né? Muito conectados, que é um grande desafio dos vendedores hoje em dia, né? O cliente muitas vezes tem mais informação do que ele. Sem dúvida. Sobre o mercado, sobre concorrência, enfim. Mas eu sempre falo, né? Você tem que lembrar que sobre esse assunto que você vende, você é autoridade. Na verdade. Né? Você sabe. Então, você tem que se posicionar como, confia em mim, eu sei. Né? Eu sei do que eu tô falando. E você sabe que isso é uma coisa que me incomoda, né? Quando você vai, enfim... começa a comprar qualquer coisa que seja, né? E você sente que sabe mais do que o próprio vendedor. Porque assim, eu acho que até uma... assim, se você está vendendo alguma coisa, o mínimo que se espera é que você conheça tudo sobre aquilo, né, cara? Que você estude, né? Então, você está dando o exemplo do carro, né? Às vezes você vai numa concessionária e você fala, olha, eu queria ver o carro tal. Aí o cara, tá aqui. Aí você fala, puta, esse aqui é aquele motor tal. Mas... Aí você vê que o cara não conhece o que está vendendo. E o que está acontecendo, né? Então, assim, eu acho que isso é o básico do básico do básico, né? Seja lá o que for, você precisa conhecer muito do que você está vendendo, né? Só que é mais comum, PG, que as pessoas os vendedores conheçam do que estão vendendo, e quando não tem nem isso, é péssimo, né? É muito ruim, assim, o nível... muito ruim mesmo, mas é mais comum que as pessoas conheçam do que elas estão vendendo, mas que elas não busquem conhecer para quem elas estão vendendo. Isso. E esse é um segundo ponto, né? Então, um bom vendedor, ele precisa saber muito bem o que ele vende, saber falar muito bem daquilo, saber defender e demonstrar, mas na hora certa, porque ele precisa primeiro conhecer para quem ele está vendendo. Perfeito. Então, eu tive a oportunidade de fazer um cliente oculto numa rede de concessionárias no interior de Minas Gerais. Foi muito legal, eu adoro, né? Porque aí fui de cliente oculto em várias lojas, várias marcas, né? Foi muito bacana, assim. E coisas muito básicas, assim, de abordagem, sabe? Abordagem. Por isso que precisa do método mesmo, né? Porque a abordagem é um ponto que... Sem dúvida. É fundamental. É o sorriso no rosto, é chamar o cliente pelo nome, é perguntar, fazer perguntas, né? Investigar. Isso que você está falando de fazer perguntas, eu acho que é fundamental. Porque às vezes o cara desanda a falar um monte de coisa que você não quer saber, né? Exato, assim, exato. Usando o exemplo do carro, né? O cara chega lá e fala, puta, esse carro aqui é muito bom, é econômico, não sei o quê, faz não sei quantos quilômetros. Cara, você não sabe nem o que eu estou procurando. Às vezes eu não quero um carro econômico. Eu quero um carro... Eu quero um carro mais potente mesmo, eu quero um carro diferente. Não, o exemplo do carro é perfeito, porque é bem isso, é muito o perfil do cliente, assim. Você tem que, primeiro, é o que você falou, tem que perguntar, entender o que o cara quer, né? Mas eu estou ouvindo o que vocês estão falando, eu estou fazendo as seguintes inferências, eu não sei se elas são corretas, mas assim, até certo ponto, para toda a profissão, existe uma questão de vocação, perfil, etc. e tal. Tem coisas que podem ser treinadas e desenvolvidas, mas tem uma questão de aptidão. Sim. Então, assim, eu, por exemplo, não sou um cara que tem aptidão para vendas, naturalmente, mas eu acho que eu seria treinável. Eu vou matricular no curso do Vendedor Estrela e vou aprender a vender. Lógico. Porque tenho certeza que são técnicas ali que eu vou aplicar, em algum momento eu vou ficar meio que nativo nas técnicas e vou aprender, mas eu naturalmente não tenho. Eu acho que tem muita gente que entra no mundo de vendas sem a aptidão e sem, eventualmente, as ferramentas ou treinamento necessário. O que o cara faz? O cara parte para o script. Partir para o script é isso. Alguém ensinou para ele o que se diz a respeito desse carro. E ele vai robozinho. Seja a Sabrina, seja o PG parou na frente do cara, ele vai ler o script. Então, assim, eventualmente ele está falando de economia para a Sabrina e de potência de motor para você, deveria ser o contrário. Eventualmente a Sabrina faz trilha com o carro. Ela quer saber da potência, não quer saber da economia. Quem quer saber é você. Então, eu acho que as pessoas vão muito no script, vão no piloto automático e falta a ferramenta. E aí, um pouquinho da minha pergunta, por que eu falei que eu adoro o método? Porque, assim, tudo pode ser aprendido. Tem aptidão, tem dom, mas tudo pode ser aprendido com as devidas ferramentas e tal. E às vezes eu acho, Sabrina, que tem gente que tem aptidão para o troço, só que às vezes foi tão martelado num script ou numa forma antiga de vender, que às vezes as coisas não rodam e não funcionam. Aí o chefe vem e fala assim, essa equipe de vendas é horrorosa, porque ninguém sabe vender. Quando na verdade falta talvez a ferramenta, o argumento, a postura para esses caras conseguirem exercitar a venda. Você se depara muito com isso no treinamento, Sabrina? Gente que
corre para o script por não ter perfil ou acha que não nasceu para isso e não corre atrás de ferramenta? Dá para aprender essas coisas? Nossa, excelente pergunta. Eu adoro falar sobre isso, porque eu acho que essa parte que você falou da aptidão, da vocação, do dom, do talento, em vendas precisa ter um só, na minha opinião, que é gostar de gente. Ponto. Tá. Se você gosta de gente, você consegue ser um bom vendedor. Se você não gosta de gente, você tem que trabalhar com TI, você tem que trabalhar com máquina, né? Você tem que trabalhar com outras coisas, administrativo, contabilidade, enfim. Mas, assim, que não tenha contato com pessoas. Então, a primeira coisa isso não é treinável. Gostar de gente não é treinável. Ou você gosta ou você não gosta, certo? Tá. Então, assim, acho que é o primeiro ponto. Se você gosta de se relacionar, se você gosta de conversar com as pessoas, se você gosta de ter essa troca, porque vendedor vai ter troca com gente o tempo inteiro. É verdade. Né? Se ele não gostar de pessoas, não vai dar. Ponto. Tenho isso, gosto de gente, gosto de me relacionar, sou bem... Pronto, você já consegue aprender, você consegue aprender. E, de fato, eu acho que é muito recente essa capacitação que a gente tem tão forte, né? Influenciadores, as redes sociais trouxeram muito. Eu acho que as redes sociais, eu sou muito grata às redes sociais, aliás, porque eu acho que elas elevaram venda a outro nível. Né? Até então era aquela coisa, não deu certo, vai ser vendedor. Arruma um emprego pro meu filho, nem que seja de vendedor. Né? Aquela piadinha. Falam isso, né? É verdade. Tem que estudar, né, engenharia, direito e tal, mas não vai ser vendedor. Então, eu acho que por muito tempo teve isso. E hoje a gente entende que vendas é complexo. Né? Vendas é uma junção ali de habilidades comportamentais e técnicas que podem mudar a vida de uma pessoa, de fato. Né? Porque você trabalhar com vendas, você geralmente não vai ter um salário fixo, você vai conseguir escalar ali os teus ganhos. Claro que essa história de o vendedor faz o seu próprio salário, isso... Dependendo do lugar que você está trabalhando, isso não é tão verdade. Você faz o próprio salário, mas você tem um teto, você tem um limite. Mas ok, você vai construindo, você vai mudando, você vai migrando, você vai vendendo coisas mais, né, com tickets médios mais altos, você vai indo para empresas que talvez tenham um formato de remuneração que te agrade mais e, de fato, você consegue mudar de vida. Né? Os empreendedores, esses empreendedores, né, que têm histórias lindas e que a gente vê tantos hoje em dia, a maioria começou com vendas. Né? E depois, começou vendendo um negócio aqui e tal, daqui a pouco montou uma loja de carro, aí daqui a pouco montou outra, aí agora assim o cara... Né? Então, é muito comum isso. E de fato, a capacitação é muito recente, a gente vê muito isso, esse vendedor à moda antiga, né? Porque tem um outro ponto também que eu vou acabar puxando aqui, que é o seguinte... A gente está falando muito aqui do momento da venda, do momento, né, com o cliente. Sim. Mas tem um momento prévio a isso, que o vendedor à moda antiga também não é muito, muito ligado, que é a parte de processos. Tá? Então, venda tem um processo. Né? Assim como a gente fala de método, a gente fala muito de processo. Precisa ter, dependendo do tipo de operação comercial, você precisa preencher o teu CRM, porque senão você perde as informações do atendimento anterior, no caso de vendedores inside sales, por exemplo, né, que... você precisa não perder o tempo do follow-up, que, na minha opinião, é a parte mais difícil da venda, é o follow-up. Então, você precisa ter processos. Né? Você precisa ter Vendendo não é só fechar o deal, né? Esse momento mágico de fechar o deal é o... Exato, é parte de um processo que envolve outras coisas, Tem todos né? os processos que levam até esse momento. Então, quando você está na frente do cliente, seja na reunião, seja na loja, ali no varejo, seja um vendedor que é field sales, que faz vendas externas, né, como eu fazia, que foi a maior parte da minha experiência, você precisa ter cumprido uma série de processos corretamente e com disciplina, com diligência, para poder chegar ali, porque senão não salva. Né? O bom vendedor que tem essa aptidão de conversar e tal, mas ele não é bom de processo, porque daí o cliente pede uma proposta e leva 2 semanas para mandar. Aí já perdeu o time. Tem que ser organizado, né? Por isso que tem que ter processo. Exato, né? exato. Então, por isso que eu digo que o bom vendedor, ele é um profissional muito completo. Ele, vamos lá, ele é organizado, ele é disciplinado. Estamos falando bom vendedor, tá? O vendedor, assim, o ideal. Aquele vendedor de ponta. Você pega em qualquer empresa, seja loja, seja qualquer operação comercial. O melhor vendedor, ele vai ser um cara organizado, disciplinado, ele chega na hora, ele liga quando ele tem que ligar, ele cumpre o volume de atividades que precisa cumprir, né? Porque isso é uma coisa para o gestor se ligar também. Precisa cobrar do vendedor as atividades, não as vendas em si, né? Perfeito. Precisa cobrar as atividades. Então, tem que ter ali uma lista de atividades. Não é só o bottom line, ajuda... né? Tem que ver o cumprimento das atividades para chegar lá. Isso, então ele cumpre todas essas atividades, ele escreve bem, né? Porque ele manda ali um e-mail e tal, ele se comunica bem e chega na hora da reunião, ele dá show.
Pronto, esse é o vendedor de ponta. Né? Então, é um profissional muito completo, muito Legal. completo. Tem uma série de habilidades aí que precisam ser cada dia mais valorizadas, na minha opinião. Você vê a diferença, né? Assim, do estigma que a gente tinha antigamente, do cara, se nada der certo, vai ser vendedor. Já começa errado. Né? Pois é. E aí a gente associa antigamente os vendedores àquele cara que é o primeiro tipo que você falou. Você sabe que está na frente de um cara que é um bom vendedor, você já põe a mão no bolso. Que tem a lábia, assim. exato. Porque esse cara vai me O cara arrancar dinheiro. Vai me enganar, né? O vendedor cara, tá aí você já puto. está com o pé atrás, né? E olha que diferença, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que não só essa pessoa tem que ser preparada, mas o gestor dele também. Porque não adianta nada o cara ter toda essa completude de organização, de falar bem, de se apresentar, etc e tal, e ter um chefe que só olha o bottom-up, né? É olhar, cara, sobre olhar sobre outra perspectiva, né? Quer dizer, é meio que até meio humanizar a venda, né? O cara, assim, você começa a ver o troço de uma outra perspectiva, que você vai estar realizando o sonho de alguém, você vai estar entendendo o que o cara está querendo para poder realizar aquele sonho dele. Então, porra, é uma outra perspectiva super legal, né? Quer dizer, cara, esse cara vai resolver um problema meu. E às vezes problema que eu nem sabia que tinha, né? Né? Tá lá no topo do funil, o cara nem sabe que tem um problema. Cara, você tem esse problema e eu tenho aqui um negócio legal para te ajudar. Puta, isso, e bem isso. Quantas vezes o cliente chega com um problema que ele sabe que tem, só que tem uma série de outras que ele pode resolver. Então, numa loja, por exemplo, você chega para comprar uma coisa. Você pega um bom vendedor interessado, né? Você conta ali. Primeiro, ele vai perguntar qual que é o contexto, primeira coisa, né? Perfeito. E aí, você chega numa loja, sei lá, material de construção, que seria o ideal, esse atendimento, não vi ainda, tá? Ainda não passei por isso, mas seria o atendimento ideal de uma loja de construção, na minha opinião. Você chega lá e a pessoa te pergunta, né? Mas e aí, você tá construindo, tá reformando, tá fazendo uma obra? Tô fazendo uma obra, sei lá, no quarto, tô fazendo uma reforma. Mas e aí? E vai perguntando, né? O que você precisa? Eu preciso de tinta. Cheguei lá só para comprar tinta. Tá, mas e como é que tá a tua obra? Tá em qual ponto, tal? Perfeito. Mas você vai precisar de tal coisa também. E aí, você pensa em fazer, estender para casa? Sim, depois eu vou fazer na suíte também no banheiro. Quando? Daqui 2 meses. Não, então se é daqui 2 meses, aproveita a promoção do piso que tá só hoje. Perfeito. Né? Então você vai conseguir aproveitar só essas semanas. E o que é legal, o cara tá vendendo um troço legal, pô. Cara, tá resolvendo a vida da pessoa. Está resolvendo o problema de alguém. A pessoa sai com tudo resolvido, aproveita uma promoção que... Porque se você chega em casa, né, a história da tinta, comprou a tinta, esqueceu algum outro acessório... Você fica com raiva do vendedor. Pô, o cara nem para me lembrar que eu precisava comprar um misturador de não sei o quê. Não é? Então, de fato, o vendedor ele precisa ter essa noção de que ele está resolvendo alguma coisa pontual, seja ela de menor importância ou de maior importância, mas alguma importância tem. Senão o cara não estava na tua frente. Tá bom. Né? Então, isso é fato. Então, a pessoa, das coisas que eu anotei por enquanto aqui, tem que gostar de gente, né? Tem que ser organizado. Entender que fechar o acordo, né, o deal, é só parte de um processo e tal. Que outras coisas, em termos de características, Sabrina, você acha que são importantes a pessoa ter ou desenvolver nesse processo? Para ser um bom vendedor? Bom, eu acho que de características, pensando nas soft skills, né, porque assim, o bom vendedor ele tem que ter ambas, né, técnicas e comportamentais, né? Mas acho que curiosidade é uma boa. Tá. Né? A pessoa ser curiosa. Justamente para entender a necessidade. Fazer as perguntas certas. Né? Eu acho que quanto mais curioso, melhor o vendedor. Né? Porque quanto mais curioso, ele vai ser mais, de fato, interessado né? em entender. E é uma linha tênue entre o curioso, né, Sabrina, e o invasivo. Né? Porque tem uns caras que são chatos, né? Mas eu concordo contigo que essa curiosidade sadia é legal, porque assim, é bem no exemplo que você deu aí. Pô, mas você tá fazendo que reforma na sua casa, né? Pô, mas é uma suíte, pô, então tem um banheiro também, não vai fazer também reforma. Tudo bem, você tá... Mas tem uma linha tênue aí para você também não invadir a privacidade do cidadão, né, cara? Verdade. E sabe o que eu acho que deixa esse curioso chato? Qual que é a linha ali, o limite? É quando a pessoa quer se colocar demais. E o vendedor, muito gente boa, amigão, ele tem isso. Ele quer falar dele. E a venda é sobre o cliente, não é sobre você. Né? Não é sobre quem está vendendo, é sobre quem está comprando. Então, até tem um dado, né, estatístico que os melhores vendedores falam 30% e ouvem 70%. E assim, se a gente for escanear aqui na nossa lembrança, né, os vendedores que fazem isso de fato com a gente são poucos. Ou eles não falam nada, não perguntam nada e você pensa, poxa, né, não aproveitou aqui a oportunidade, ou eles falam muito. Então,
precisa ter essa habilidade de gerar essa identificação, que é o rapport, né? Que acontece geralmente ali no começo da venda e tal. Mas precisa ser muito sensível, porque senão você fala de si muito, né? Então, isso fica chato. Não, isso realmente fica chato. Eu estou ouvindo você falar, porque você, assim, não dá também para adotar o mesmo comportamento com todo mundo. Quer dizer, eu, por exemplo, né, eu tenho a minha forma de me relacionar com o vendedor ali, às vezes vou ter mais ou menos interesse, que provavelmente é diferente da sua, que é provavelmente diferente da sua. Então, o bom vendedor é o cara que sabe, né? Também, né? Exato. Porque já que é uma relação que ele vai ter que estar criando ali com quem está procurando, ele tem que ter esse bom senso de não usar o mesmo remédio para todo mundo. Exato. Né? E aí que entra o método. Então, o método vai ensinar justamente isso. Então, você vai conseguir adaptar de acordo com os diferentes perfis de clientes. O método. Tem alguma coisa a respeito do método que você possa contar para a gente? Deixa eu sem entregar o ouro? Só para fechar a BIM anterior, que eu que falei no método, mas só para fechar a BIM anterior, reforçando a escuta ativa. Né? Então, o que é escuta ativa? É você, de fato, estar com todos os sentidos voltados para aquela conversa. Né? Você tem empatia também, e existem diferentes tipos de empatia aí, né? Algo que eu falo na minha palestra, até na minha palestra de inteligência emocional em vendas, né? Então, eu falo sobre empatia em 3 perspectivas, né? Tem a empatia emocional, que é aquela, começando pela empatia racional, né? Empatia cognitiva, o nome. Empatia cognitiva que é pela via do racional, né? Então, eu posso entender o que você sente, tá? Então, é pela via do racional. A empatia emocional, que é eu sinto o que você sente. Que é aquela história de alguém te conta que bateu o dedinho no cantinho do sofá e você faz, ai, por quê? Porque você sentiu. Você já viveu aquilo uma vez. Exato. Então, essa é a empatia emocional. E a empatia, a preocupação empática, que é eu sinto que você precisa de uma coisa e eu tô aqui para te ajudar. Né? Então, eu acho que o vendedor que tem escuta ativa, que tem esse conhecimento sobre empatia, o que é empatia, né? Porque virou um termo meio... Virou meio solução para tudo, né? As exato. pessoas falam, mas não sabem exatamente do que se trata. Virou meio banalizado. Assim, confunde empatia com simpatia e uma série de outras coisas. São bem diferentes, né? Isso. Se eu colocar no lugar do outro. Não, isso é muito simplista, né? Então... Enfim, então eu acho que é isso, só para fechar a BIM, né? Que a gente falou de curiosidade, de empatia e de escuta, tá? E assim, o método, ele vai justamente fornecer tudo isso, né? Porque o método, ele vai passar todas as etapas da venda. São 7 etapas, né, do método. Então, desde a abordagem até a parte de concretização da venda, fidelização do cliente e ainda no meu método, né? Que é uma exclusividade. Aí eu coloquei essa parte que eu acho que é tão importante para o vendedor pensar sobre a questão de ética na venda. Justamente para não virar esse vendedor que vende areia no deserto, né? Que vende geladeira para esquimó e todas essas analogias aí. Os outros clichês. Essa eu achei uma pegada bacana. Quando eu li um pouquinho a respeito do teu método, essa questão da ética realmente me chamou a atenção. Porque me vem à cabeça sempre esses estigmas que a gente tem, assim, né? Sempre esses estereótipos. E a gente, via de regra, fala de ética, ou falava pelo menos de ética no ambiente corporativo, quando as coisas davam errado. Que gerava uma reclamação, gerava algum tipo de ação civil por conta de uma venda casada, esse tipo de coisa. Então a gente só falava sobre ética quando dava problema. Assumia-se que quando não dava problema não tinha nenhum issue ético, o que também não é bem verdade. Né? Porque tem muita gente que simplesmente não reclama porque tem preguiça, porque não quer, etc e tal. Mas aí é um cara que não volta, é um cliente que não retorna, é um attrition e tal, e você vê o churning subindo, você não entende por quê, né? Então, a questão de o olhar ético também em relação a esse processo, eu achei fantástico no método. Eu vou fazer, tá? Uma das etapas do método é essa. É a última etapa, a gente fecha falando sobre isso. E você sabe, até tem uma história legal do porquê dessa história do vendedor papudo, né, e tal. O porquê dessa história, né? Antigamente tinha os caixeiros viajantes, né? Sim. Que eram aquelas pessoas que
compravam determinadas mercadorias ou alimentos e iam viajando e vendendo. E aí vendia gato por lebre, vendia tudo errado. O cara não ia voltar lá e mesmo, não tinha ninguém para reclamar, não tinha onde reclamar depois. Então, assim, acho que a grande diferença é que hoje o churn é um problema, né? Hoje a gente precisa que o cliente volte. Exato. A gente quer que o cliente não desista da compra, não cancele o contrato e que ele volte. Então, assim, não somos mais caixeiros viajantes, né? Vendedores. A gente precisa saber que, puxa, os clientes vão voltar. A gente precisa atender com verdade, com honestidade aquilo que a gente está fazendo para que eles retornem, né? Sabina, como é que a gente acessa teu método? Como é que a turma aí que está curiosa ouvindo aí, como é que eles conseguem ter acesso ao teu método? Como é que... Então, eu tenho um treinamento voltado para empresas, né, que é B2B, que são dois principais produtos, né? A palestra, que as empresas podem me contratar, eventos, enfim, ou o treinamento. Então, eu já fiz esse treinamento e muitos clientes aqui em Curitiba, até dei um treinamento para a Espanha uma vez, que foi online. Em Joinville, enfim. Então, já propaguei esse treinamento lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro. Então, é um treinamento para equipes comerciais. Legal. Tá? E para as pessoas, né, se porventura o vendedor ele queira para ele, aí eu uso o método para fazer uma mentoria, que é uma mentoria que é o mapa da venda. Então, a gente vai, através dessa mentoria, entender em quais etapas do método aquele vendedor precisa de mais ou menos ajuste para que a gente possa trabalhar naquelas etapas. Entendi. E de uma forma ou de outra, o pessoal te acha pelo Instagram, Porque aí depois a gente coloca teu endereço aí na descrição do vídeo. No Instagram, né? Pelo LinkedIn, exato. Tá, eu estou criando conteúdo de vendas. Eu tenho até ali, né, o que você citou no começo na minha apresentação, essa crença de que o autoconhecimento ajuda a performar melhor. Então, para você ser esse vendedor que faz tudo isso que eu falei aqui, é importante você se conhecer teus limites. Acho que tudo parte daí, né? Você exato, primeiro tem que se autoconhecer. Então, assim, eu falo bastante sobre isso, né? Vou começar a criar ainda mais conteúdo agora a esse respeito, para que a gente possa elevar a venda para outro nível mesmo, né? E que os vendedores possam entender que eles não precisam deixar de ser vendedores, eles precisam ser vendedores cada vez mais capacitados, que têm aprendizado contínuo, enfim, que podem transformar as suas vidas ali, das suas famílias e tal, através da venda. É isso mesmo. É porque a gente está vendendo tudo o tempo inteiro, né? O profissional liberal, o cara que não trabalha diretamente com vendas, mas que é o médico, que é o advogado, etc e tal, ainda mais hoje, que a nossa vida está exposta pra caramba, né? E a gente está aqui, cara, isso aqui é uma baita oportunidade de você estar vendendo o teu serviço, a tua imagem, né? O tempo inteiro. Então a gente tem que entender realmente que todos somos vendedores em algum momento, ou trabalharemos para quem é vendedor. Porque o que move o mundo, o que move a economia é a venda, né? Vendas movem o mundo. Eu começo meu treinamento falando isso, ó. Você nem sabia. O primeiro módulo eu não vou fazer. Você me dá um desconto, eu já vou fazer o primeiro. Você já está sabendo, já. Mas é isso. As vendas movem o mundo de fato, né? A gente vive num mundo capitalista. Então, tudo que a gente consome, tudo que a gente tem, tudo é através de venda. Teve uma transação de compra e venda. Ainda que online, né? Sim. Que hoje a gente tem tanta venda online, mas que não vão substituir os vendedores. Isso que eu te perguntar. Porque hoje a interação humana, para você comprar algumas coisas, elas já não são mais necessárias, a menos que você queira. Porque no começo de e-commerce, por exemplo, as pessoas compravam coisas de baixo ticket, por medo, etc. E tal. Um carro, por exemplo, ninguém comprava pela internet um carro. Né? Mas hoje em dia, bicho, já está comprando carro, está comprando qualquer coisa pela internet. Mas high ticket ainda passa por vendedor, ainda que a distância, né? Você acha que isso, em algum momento, isso pode ser um limitador do tipo assim, cara, quem vai vender o software, a AI vai entender o que o cara quer e o software vai entregar. Eu não preciso treinar essas habilidades porque o computador vai fazer isso por mim. Você enfrenta esse tipo de provocação em algum momento nos treinamentos? Eu acho, Bruno, que a inteligência artificial, ela não faz uma coisa que só o ser humano faz, que é se relacionar. A inteligência artificial ela não se relaciona. Então, por mais que ela seja eficiente nas etapas iniciais ali de qualificação, isso já acontece, né? Isso já é muito eficiente. Então, sim, já tirou emprego de alguns vendedores por conta das etapas ali da venda. Então, etapa de qualificação, a inteligência artificial pode fazer muito bem, a abordagem inicial e tal. Mas em algum momento você vai querer se relacionar. Dependendo do tipo de compra, você vai precisar... você vai precisar falar com alguém, você vai precisar tirar dúvida, né? Então, eu acho que... nessa linha, eu acho que tu tá certíssima.
Vocês concordam? Pois é, você concorda. E você, Bruno, o que você acha? Mas eu queria fazer a provocação. Não, você gosta de provocar. Mas é porque eu acho que é isso. Chega um momento em que você precisa dessa consultoria. E aí é que eu digo, que aí o vendedor faz toda a diferença. Que aí o cara tem que ser bom, né? Porque aí, continua usando aqui o exemplo do carro, né? Você tá aqui, poxa, você quer realizar aquele sonho de comprar aquele carro que você... Aí você quer saber se o banco pode ser assim, se pode ser assado, se o motor é isso. O cara tem que ser um cara bom para poder interagir contigo, se relacionar. Não dá para você fazer isso com a máquina. Não, exato. Ah, então, assim... Então, essa para mim é a mesma resposta que eu dou quando as pessoas me perguntam se eu acho que inteligência artificial vai acabar com todos os empregos. Eu acho que não. Não. Porque senão, a rigor, todos nós seremos programadores de inteligência artificial, porque vai ter o único emprego que existe no mundo é esse. Não é verdade. Né? Não, e vendas são pessoas nas pontas, né? Quem vende, o que está sendo vendido e quem compra. Então, nas pontinhas tem pessoas. E é isso que faz o relacionamento com uma empresa se propagar, né, a venda acontecer. Então, eu acho que o bom vendedor ele tem que ser esperto o suficiente para usar a inteligência artificial a seu favor. Então, o ChatGPT, por exemplo, maravilhoso, né? Eu adoro. Mas, assim, para te ajudar a fazer uma boa cópia do teu produto. Hoje em dia tem, inclusive, marketplaces que já tem o ChatGPT já dentro dele. Então, eles já vão te ajudar para redigir um bom e-mail. Até para contornar uma objeção. O ChatGPT ele é inteligente para isso, né? Como contorno tal objeção, né? Ele vai te dar ali um caminho. Mas tem aquele fator humano, aquele olho no olho, aquele relacionamento que é só você. E até o que você está falando, é o ajudar, né? Quer dizer, ele é uma ferramenta de ajuda, ele não pode ser uma ferramenta de decisão. Então, tem que depois ter né, alguma coisa que te identifique, né? Quer dizer, não dá para pegar o ChatGPT e colocar exatamente o que ele está te propondo ali. Eu acho que é legal você pegar e você coloca alguma coisa, coloca um pouco do seu DNA. Um pouco de você, claro, né? Claro. Não, eu sempre falo isso, assim, o que tem de você que você tem que colocar na venda, né, naquele momento. E acho que é isso que falta um pouco pros vendedores, sabe? Eu sempre falo isso e eu vejo... Sabe quando você vê aquelas carinhas de fichas caindo, assim? Né? O que tem de você? Que só você pode... Ou seja, a pessoa vai comprar, né, com você ou com o teu colega. Mas e se ela comprar com você, né? O que tem de você? Da tua presença, da tua... Então, eu realmente acredito, né, que isso é fato, né? O poder da presença de cada um, assim, né? E são relações que o pulo do gato é entender que tem um ser humano na outra ponta, né, Sabrina? Mas, assim, na verdade, não é que tem um ser humano na outra ponta, tem um ser humano nas duas pontas, exato. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É por isso que a gente fala muito de empatia. Você falou de empatia, você falou da escutativa, é isso mesmo. Porque, a rigor, se você for imaginar, toda a venda bem feita, toda venda é consultiva, né? A gente fala uma venda consultiva. Cara, a rigor, a venda bem feita, onde houve a conexão, toda venda é consultiva. Você entendeu o que o cara precisa, você está atendendo a uma necessidade depois da conexão feita. Isso. Senão, o cara tirava um pedido. Senão, você é um tirador de pedido, você não é um vendedor. Você tirou o pedido. O cara disse, eu quero uma camisa preta, tamanho tal, tá aqui. Pum. Você sofreu uma compra, você fez a venda. É isso, é isso, bem isso. Você sofreu uma compra, você não fez uma venda. É verdade. É verdade. Se olhar para essa perspectiva, sim. Exato. E tem algum caso real aí, Sabrina, que pessoas tenham passado pelo método, de coisas bizarras que você viu, de gente cometendo erros assim homéricos em venda que fazendo o método a pessoa conseguiu cair, as fichinhas começaram a cair? Eu acho que tem um caso que eu gosto, que é de um vendedor de farmácia de medicamento complexo, assim, aqueles medicamentos de alta complexidade, né? De alto custo e tal, para câncer e tal. Ele... é uma farmácia online, eles vendem para o Brasil todo, né? Inside sales, naquele formato, né? Vem o lead, a pessoa recebe. E ele tinha um bloqueio com vendas de alto ticket, né? Então, o high ticket não ia com ele. E a gente fez uma série de mentorias ali. E a gente trabalhou isso, porque como eu sou psicóloga, eu vou muito para esse caminho, né? Da pessoa, do porquê, né? Mas por quê? O que acontece e tal. Então, às vezes a gente faz a terapia ali na hora do treinamento, da mentoria, principalmente, né? Que a mentoria é mais propício para esse tipo de abordagem mais individual. Perfeito. E depois, aí a gente falou sobre isso, tentou entender, né? Dei alguns caminhos ali para ele, algumas técnicas e tal. E quando a gente voltou, que daí acho que deu o final do ano, demorou uns 3 meses, assim. Quando a gente voltou para a próxima, que era a última mentoria, a gerente falou, olha, o fulano tá vendendo um monte, né? Tá vendendo um monte. E high ticket. High ticket, né? Ele já vendia bem os tickets baixos, né? Mas, tá vendendo um monte e tal. Aí contou lá uns casos e tal. Eu fiquei super feliz. Falei, puxa, isso de fato faz diferença, né?
E assim, eu já tive alguns desafios de vender, de treinar vendedores muito experientes. Né? Então, eu fiz um treinamento para uma distribuidora de produto da indústria pet, né? De ração e tal. E são aqueles vendedores de 60 anos, né? Que tem 40 anos de profissão. E uma hora um deles me falou isso, né? Eu tenho de profissão mais do que você tem de idade, né? E eu falei, legal, puxa, que bom poder estar aqui aprendendo com você, né? E a gente passou ali algumas técnicas e ele ia concordando, daqui a pouco ele falou, olha, isso aí eu nunca tinha pensado, né? Essa legal. Coisa da conexão, que vai muito, né? Esse caminho mais individualizado, assim. E depois ele me contou, né? Me mandou um áudio falando, olha, eu quero te dizer, né? Que quando a gente começou o treinamento, eu já fiz um monte de treinamento, mas, poxa, teve tal e tal coisa que você falou que realmente fizeram diferença. Então assim, tem muitos casos, né? Vendedor de loja que vende seguro, então que tem altíssimo churn, né? Eu mesma passei por isso recentemente, né? Fui comprar um celular, a pessoa, então você compra ali o seguro tal, mas daqui a um mês você cancela. Né? Tipo, poxa. O próprio vendedor já sugere isso. Então, né? a gente fez um treinamento para uma grande rede de departamentos, né? E tratou um pouco sobre isso também. Então, mudou essa perspectiva, né? Enfim. Então... Não falta causa, né? Exato. Acho que todas as equipes comerciais têm alguém ali que se conectou e se destaca, né? Porque o vendedor os melhores vendedores não são resistentes a se aprimorar. Né? A gente está com um projeto grande agora, com executivos de... super sêniores, altíssimo nível. Cara, todo mundo interessado. Chega no treinamento, tá todo mundo lá, todo mundo anotando. E é isso. O bom vendedor, ele precisa aprender sempre. Né? Então, esse vendedor que acha que, não, já fiz muito treinamento, já sei tudo isso que você está falando já... Já sei o que funciona há tanto tempo, vou continuar fazendo. Exato. Sempre funcionou. Geralmente ele está perdendo oportunidades aí, né? Para se aprimorar. Turma, a gente precisa começar a fechar. Já fazer o... Mas já? Já. Mas é sempre assim. Isso é um bom sinal, que o papo foi bom, passa rápido. Eu ouvi outros podcasts de vocês e sempre tem esse momento que, puxa, precisa fechar e a gente, poxa, mas já, então um bom sinal. Dá para compartilhar com as pessoas. Porque daí fica conteúdo pra gente chamar uma segunda oportunidade pra gente falar de outras coisas. Isso. Do pós-venda agora, né? Do pós-venda. Eu faço o curso primeiro, depois eu volto aqui pra aí você ver se eu consigo vender melhor. Dá pra falar de gestão de vendas também. Então. Não, é um campo muito grande, dá para falar um monte de coisa. E a gente adora também falar das soft skills. A gente aborda muito a questão de habilidades comportamentais, de soft skills, porque essas, na verdade, são o tipo de conhecimento que ele não fica... Ele não é perecível, né? Exato. Então, assim, tem coisas técnicas, eventualmente você aprende como manusear um software XYZ, cara, o ano que vem mudou a versão do software. Aquilo que você sabe já não serve, tem que aprender de novo. O soft skill é uma das poucas coisas que você vai agregando, vai acumulando ao longo do tempo, e ele não é perecível, vai somando, Vai somando. Exato. Então a gente gosta muito dessa temática e daí só por isso tem. E é tão amplo, um monte né, de Bruno? lado pra gente você aprender a se relacionar e a soft skills, de uma forma geral, é muito amplo. Então realmente não é difícil exaurir esse assunto, né? Boa. E é sempre bom falar com um profissional que conheça do tema, né? Não, mas que é psicóloga, né? Então. Turma, o que eu anotei aqui de resuminho para ficar de lição para a gente no final das contas aqui. Se eu falar bobagem, PG e Sabrina, vocês me corrijam. Mas algumas das habilidades, pessoal, que são importantes para um bom vendedor. A primeira dela, porque a gente falou aqui de ser organizado, de falar bem, escrever bem, de ser curioso, porque você vai ter que entender a necessidade do cliente com quem você está conversando para poder fazer uma venda consultiva, ou seja, atender uma necessidade de alguém. Então, escutativa, empatia, que é diferente de simpatia. Tem muito vendedor que é simpático, mas não é empático. Então, é o cara que faz o goela abaixo. Mas todas essas coisas que a gente falou aqui, que a Sabrina mencionou, não vão funcionar se você não gostar de gente. Esse é o mais importante. Tem que gostar de gente. Tá? Porque a venda, na verdade, ela é consequência de conexão mais solução. Eu gostei dessa aí também. Então, é conexão com solução. Você se conecta com a pessoa, tem que entender que tem um ser humano do outro lado ali, tá certo? Gerou essa conexão, entendeu qual que é essa necessidade, aí você proveu uma solução. Aí isso gera a venda consequentemente. Tá? Você tem que partir deste caminho e não o contrário. Porque aí você gera recorrência, você evita o churn, você consegue com que esse cara eventualmente siga você até por outras empresas por onde você vai. A Sabrina mencionou pra gente o exemplo de caras que trabalhavam, por exemplo, né, numa concessionária A, e tinham clientes que só compravam carro com ele na concessionária A. O cara passou a trabalhar na concessionária B e os clientes seguiram ele. A carteira segue o bom vendedor. Né? Muda até de marca, né? Às vezes, né? A ponto de mudar de marca de carro, tá certo?
Então, assim, se você quer ser a autoridade no assunto que você vende, você precisa conhecer profundamente o teu produto, mas você também precisa conhecer, na verdade, a necessidade que esse produto vai atender da pessoa com quem você está se correspondendo, tá? Então, conexão super importante. Gente, o método da Sabrina tem 7 passos. Um deles inclui a questão de ética. Então, você que aí achou que eu ouvir aqui coisas para ensinar você a enfiar a goela abaixo o produto das pessoas, Não é comigo. Não é com a Sabrina, tá? Porque, inclusive, um dos 7 passos do método é a questão de ética, tá? Que é super importante nos dias de hoje e que a inteligência artificial não vai substituir o bom vendedor, pessoal. Então, conexões humanas, os skills comportamentais vão ser fundamentais para todas as profissões. Venda também. Se você acha que você vai comprar tudo na sua vida, o resto da vida, só pela internet, se engana muito. Você vai precisar de algum bom vendedor em algum momento. E se você é um bom vendedor, tem muito espaço para você crescer. A grosso modo, foi isso que eu anotei. Que super resumo, hein? Não, Olha, bom isso. Ele faz bem isso. caramba. Olha o papel, a condição do papel, que não tem espaço para anotar mais. Perfeito, perfeito. Excelente resumo. É isso. Sabrina, o que você está aprontando? O que você quer dividir com a gente aqui? O microfone é teu. O que você quiser comentar com a nossa audiência vai ser um prazer. Só arrumar aqui, Sabrina. Ah, legal. Fica à vontade. Não, legal, gente. Puxa, quero agradecer muito, em primeiro lugar. Eu até já falei antes, né? Mas, assim, o que precisarem de mim é por essas vias aí que eu comentei, tá? A respeito do método, né? Tenho a palestra aí, o treinamento Vendedor Estrela, que tem 5 horas. Só que é aquela coisa, né? A gente não gosta de comer um hambúrguer sozinho. A gente quer a batata frita e o refrigerante para ficar completo. Então, assim... eu entendi que não adianta dar um treinamento pontual, tá? Então, hoje eu tenho um combo de soluções ali que inclui um material didático, que é um playbook, tá? Que vai ser redigido de acordo com a operação, bem personalizadinho, e 3 mentorias, ou 5, ou 6, enfim, a gente combina, mas assim... O treinamento precisa ser permeado por essas 2 soluções, né? Um material didático e mentoria de acompanhamento para a gente ir tratando case, para ver do que a gente viu do treinamento que funcionou, que a pessoa conseguiu colocar em prática e tal. Então, eu tenho levado esse tipo de solução para o mercado. Me encontrem lá nas redes sociais, né? O Instagram eu acabo trabalhando mais, então propago esse conteúdo para as outras redes, mas o Instagram acaba sendo a rede central ali. Enfim, eu espero que esse recado de que vendas movem o mundo e que podem transformar a vida das pessoas, que isso seja de fato assimilado aí por quem ouve, porque isso é muito genuíno quando eu falo. Que legal. Então, agradeço muito vocês, gente. A gente que agradece, foi sensacional. Muito bom papo. Muito bom mesmo. E a gente vai colocar os teus endereços na descrição do vídeo para que o pessoal que queira te acessar tenha lá os teus endereços. Legal. E parabéns pelo projeto, viu? Tá muito legal. Assisti alguns para conhecer, ouvir papos muito interessantes. Então, legal. A gente arrasando aí. Estamos muito orgulhosos mesmo do trabalho que a gente está fazendo, porque efetivamente a gente acredita muito nessa questão de dividir conhecimento para multiplicar talento e resultado de outras pessoas, né? Então, legal. É muito bom, quer dizer, você pode ter certeza que hoje você está influenciando a vida de muita gente aí com esse teu depoimento que você deu hoje aqui. Muito obrigado. Legal. Bora, PG. Chegou a hora, né? Você quer pedir para quem não se inscreveu, se inscrever? Quem não se inscreveu até agora tem que se inscrever. Pelo amor de Deus, né? Não, mas para não ficar... Inclusive, quem segue a Sabrina também, poxa, já que vocês seguem a Sabrina, tem que seguir a gente também. E aproveita e se inscreve no nosso canal. Boa. Não é isso, Sabrina? Isso aí, tem que se inscrever no canal, gente. Porque eu acho que podcast é um caminho tão bom para conhecimento, né? Eu adoro. Enfim, então se inscrevam no dos meninos aí, porque tá muito bom. Gente, obrigado. Até a próxima. Tenho certeza que vocês gostaram. A gente se vê daqui a uma semana. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau. Obrigada.